Vamos lá começar mais um dia de aula, né? Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre preparação de soro e logo depois eu vou fazer um quiz de fundamentos de enfermagem super top, que aí vocês mesmos vão se autoavaliar, certo? Então eu preparei com muito amor, logo de cara nessa aula. Como sempre eu falo, é muito importante, tá, gente? Todas as aulas de fundamentos de enfermagem são uma das aulas mais importantes que vocês vão ter aí em todo o curso de vocês, tá? Porque é justamente que fala sobre a prática, certo, gente? Não adianta você estudar a teoria, saber da teoria, se você realmente não dominar essa parte da prática. Tá certo? Ah, professora, mas eu amo saúde do idoso. Ótimo, que bom. Mas mesmo fazendo saúde do idoso, você vai utilizar a disciplina de fundamentos de enfermagem, tá certo? Porque aqui é onde você vai aprender a preparar um soro para o paciente, é aqui que você vai aprender a como fazer o curativo do paciente. Qual é o idoso que não precisa de curativo, gente? Né? Então, assim, por mais que seja um curativo bem simples, o idoso vai precisar também. Tá certo? Então, é isso que eu tô querendo mostrar para vocês, que realmente essas aulas são super importantes. E aí, vocês já sabem, né? Dúvidas, vão colocando no chat, que aí, quando for bem próximo ao intervalo, eu vou deixar um tempinho aí para mim estar respondendo todas as perguntas de vocês, certo? Ok, meus amores, tá dando para ver o slide direitinho, tá dando para ver meu rostinho lá embaixo. Tá tudo show, então? Então, vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, hoje nossa aula vai ser sobre soro. E aí a gente vai aprender quais são os tipos de soro, para que servem esses tipos de soro e vamos aprender também como aplicar um soro. Professor, mas a senhora está falando aí referente à prática, né? Isso a gente deveria aprender no laboratório. Sim, gente, nós vamos também realizar no laboratório, mas como eu falei para vocês, aqui nós vamos ver mais essa parte digamos, teórica da prática, tá certo? E aí, logo quando a gente retornar, nós vamos colocar todas essas aulas em prática, tá certo, gente? Então, vamos lá. Nós temos aí, gente, primeiramente, para entender o que é o soro, né? Então, o soro, gente, ele vai ser uma solução geralmente injetável, que pode ser isotônica, hipertônica ou hiportônica. E tem como finalidade: professora, o que é isotônica, hipertônica ou hiportônica? Vou já explicar para vocês, tá certo? A diferença dessas três. E vocês vão ver que tem soros, tipos de soro, que realmente apresenta essas três composições, tá? Professor, e também tem soro que a gente toma ali no dia a dia, né? Soro caseiro, aquele soro que a gente compra na farmácia, né? Via oral. Sim, tem, tá? Com certeza existe, mas o que nós vamos estudar hoje é sobre os tipos de soros injetáveis, tá? E aí, meus amores, o soro, ele tem três finalidades. Das primeiras finalidades, nós temos hidratação. Quem nunca foi até o hospital só para tomar soro na veia? Quem nunca, né, minha gente? Eu, pelo menos, já fui várias vezes. Estava ali me sentindo super mal, né? Vomitando. Ou então, quando a gente está com diarreia, o que é que acontece? Soro na veia. Ou seja, serve para uma hidratação. Se eu estou perdendo líquido, eu vou precisar de uma hidratação. Tá certo? Vou já explicar para vocês como é que funciona mais ou menos isso. Nós também precisamos, gente, desses soros, que inclusive eles são injetáveis, mas a gente utiliza muitas vezes para fazer o curativo, né? A gente utiliza esse soro justamente para fazer ali a limpeza dessa lesão, né? Ou seja, dessa ferida, tá certo? Então, o soro, ele também vai servir aí para os curativos. Nós temos também, gente, a terceira finalidade, que é para quê? Diluentes de medicações. Então, quem já foi para a prática deve ter visto já que ao preparar a medicação, muitas vezes a gente utiliza o quê? O soro fisiológico, não é verdade? Então, ele também vai servir como diluente. Às vezes a gente pega uma ampolazinha de medicação e aí vem só aquele pozinho, não é verdade? Então, o que é que a gente faz? Aspira soro fisiológico para poder diluir essa medicação, tá?
Então, o soro fisiológico vai ter essas 3 finalidades, certo? Aqui a gente está falando mais referente a soro fisiológico. Mas eu vou mostrar que tem outros tipos de soro para vocês, que inclusive também servem para hidratação, certo? Vão colocando aí as duvidazinhas de vocês, meus amores. Adoro quando vocês interagem, quando vocês falam sobre algo, então faz uma pergunta, tá certo? Eu sempre falo aqui, mas vou repetir novamente. Essas pessoas que estão interagindo vão ter praticamente uma nota muito boa, tá? Porque assim, quando eu vou corrigir as provas, digamos que eu olho com um olhar diferenciado para quem estava realmente participando das aulas, né? Interagindo. Então, assim, vou ver bastante isso e com certeza vai influenciar a sua nota, tá certo? Então, façam perguntas, façam... Ah, eu quero falar aqui da minha mãe, não sei o que, pode colocar no chat que depois eu vou ler, tá certo? Todas essas histórias de vocês. Vamos lá. E aí, gente, como eu tinha falado para vocês, o soro, ele tem 3 tipos de composição, certo? Então, primeiramente aí, nós temos a solução isotônica. Professor, o que é essa solução isotônica? Então, como vocês estão vendo aí, a solução isotônica é a concentração igual ou próxima ao plasma sanguíneo. Sim, professora, mas o que é plasma sanguíneo, né? Eu tô boiando aqui, porque realmente eu não sei o que é. Tá dizendo que a concentração é igual ou é próxima, mas eu não sei o que é o plasma sanguíneo. Então, assim, gente, o plasma sanguíneo vai ser toda a parte líquida do nosso sangue. Ou seja, esse plasma, gente, ele vai conter proteínas, ele vai conter sais minerais, gás carbônico, tá certo? Ou seja, realmente toda aquela solução que o nosso organismo precisa, tá? Então, o plasma sanguíneo tem que estar no nosso sangue. E aí, quando acontece alguma coisa, como por exemplo, né, a gente vai fazer a ingestão de soro fisiológico, a gente precisa aumentar esse plasma sanguíneo. Por quê? Porque a gente perdeu ali durante uma diarreia, durante um vômito, tá? Então, por isso que muitas vezes há essa necessidade de fazer uma hidratação para que você possa ganhar tudo que você perdeu, certo? Tá? Aqui tá tranquilo? Então, vamos lá. Nós temos aí também a solução hipertônica. Hiper, gente, já dá aquela sensação de mais, né? Ou seja, de maior, tá certo? Então, essa solução hipertônica significa que é uma concentração maior que o plasma sanguíneo, certo? Repetindo, o plasma sanguíneo é toda a parte líquida do sangue. Normalmente, gente, essa parte líquida, ela corresponde a 55% do volume total. E aí, o que é que acontece? Nessa solução hipertônica, ela tem mais que 55. Então, isso significa que provavelmente essa pessoa perdeu muita proteína, muitos sais minerais, muito gás carbônico. Professor, e quando é que se utiliza essa solução hipertônica? Em casos de queimadura, tá certo? Que são casos que realmente há necessidade que as pessoas façam, digamos que um tratamento mais rigoroso, tá certo? E aí há necessidade de se colocar uma solução hipertônica. Vocês estão conseguindo diferenciar, gente? Então, vamos lá. Nós temos também, meus amores, a solução hipotônica. Hipo, gente, sempre vai dar o que? A sensação de menor, né? Hiper vai ser maior e hipo menor, tá certo? Ou seja, a solução hipotônica vai ser a concentração menor que o plasma sanguíneo, certo? Lembrando que o plasma tem 55% do volume total. Então, se é menor, vai ser menos que 55%, tá certo? Deu tranquilo, gente, até aqui? Show, vamos lá. E aí, meus amores, vem a pergunta, né? O que é soroterapia? Vocês já escutaram falar sobre soroterapia? Por exemplo, às vezes a gente está no hospital e vocês vão escutar assim, o paciente está em soroterapia. Alguém já escutou essa palavrinha? Coloquem aí no chat se vocês tiverem escutado, se tiverem ouvido. Ou então, para quem mesmo já foi para a prática, né, dos estágios, vai saber
o que é mais ou menos essa soroterapia, tá? Então, sempre que vocês escutarem assim, o paciente está em soroterapia, significa, gente, que esse paciente ele está em hidratação venosa. Digamos que ele está fazendo um tratamento com esse soro fisiológico, ou então soro, outro tipo de soro, que vocês vão já conhecer, tá certo? Mas significa que esse paciente está fazendo um tratamento com soro. Lembrando, gente, que esse soro, ele é aplicado por acesso endovenoso, ou seja, pela veia do paciente. E aí o médico, ele vai colocar o período que esse soro vai correr nesse paciente, né? Quanto tempo ele vai ficar no paciente e também vai colocar a concentração, certo? Professora, sempre quem faz isso é o médico? É o médico, tá, gente? Não queira dar uma de bichão e tá fazendo soro no paciente achando que é porque ele tá precisando, não. Porque senão você vai perder o seu corém, certo? Se tiver lá na prescrição soroterapia, né, hidratação venosa, aí você já sabe. Não, pera ainda, né? É porque o médico realmente prescreveu e aí eu vou precisar realmente fazer essa administração de soro no paciente. Mas se não tiver prescrito, você não pode fazer a administração de soro. Por mais que seja algo bem simples, mas não pode estar fazendo a administração de soro, tá certo? E aí, gente, essa soroterapia, né, que no caso é o tratamento, né, desse soro no paciente, que o paciente vai ficar ali muitas vezes o dia todo, ou então ele pode ficar durante algumas horas, tá certo? E aí, por enquanto, que vai estar repondo toda essa parte de nutrientes do paciente, né? Porque muitas vezes ele vai perder o quê? Sódio, vai perder potássio, vai perder proteína, né? Inclusive, eu estava até mostrando para vocês. E aí, o soro, ele vai ter essa finalidade de nutrir e hidratar o paciente. Porque, digamos que aos poucos, ele vai ganhando tudo que ele perdeu, tá certo? Dentre as finalidades, gente, nós também temos aí restabelecer o volume líquido do organismo, ou seja, quando a pessoa perde muito líquido, né, gente? Então, também há essa necessidade de que se faça um tratamento com soroterapia. Nós temos aí elevar e repor as reservas de eletrólitos, vitaminas e aminoácidos, para quem não pode manter a injeção hídrica. Como assim? Vocês vão ver, meus amores, que tem alguns pacientes que não conseguem fazer a ingestão hídrica. Por quê? Porque vão para um tipo de cirurgia e aí eles não podem realmente beber nenhum tipo de água, né? Durante determinado tempo tem que ficar em jejum. E aí o que é que acontece? Para que esse paciente não venha a desmaiar, ele vai ficar em soroterapia. Vocês estão entendendo? Antes de ir para a sala cirúrgica, o paciente muitas vezes ele fica em jejum, né? Por conta da anestesia, que vai causar muitas vezes, né, alguns sintomas desse paciente. O paciente ele pode ter essa sensação de vômito durante o processo cirúrgico. Então, é melhor que realmente ele fique somente em soroterapia, né? Ele vai ficar em jejum. E aí a soroterapia vai realmente repor toda essa reserva de eletrólitos, né? Vitaminas que esse organismo precisa para realmente se manter em pé. E aí, se ele não tiver em soroterapia, provavelmente esse paciente ele vai o quê? Desmaiar, né, gente? Por quê? Porque o organismo não vai aguentar, tá certo? Então, é mais ou menos para isso que serve, tem essa maior finalidade aí para as pessoas que realmente precisam passar por um processo cirúrgico, certo? E aí vocês vão ver que por conta dessa ingestão hídrica que não pode manter, eles vão ficar muitas vezes em soroterapia, certo, gente? E nós utilizamos também para administrar medicamentos. Como assim, professor? Então quer dizer que eu posso colocar um medicamento junto com o soro e aí também vai fazer parte da soroterapia? Vai, tá, gente? Vocês vão ver quando vocês forem para a prática, né? Inclusive, já tem pessoas que já foram e sabem mais ou menos o que é, né? Vocês vão ver que tem um equipamento chamado bomba de infusão.
Nessa bomba, gente, é onde geralmente fica, né, esse processo de soro com medicação. Às vezes tem uma determinada medicação que ela é para correr durante 12 horas. Ou seja, o paciente tem que ficar com essa medicação durante muito tempo, né? E aí o que é que acontece? A gente utiliza a bomba de infusão, que é justamente para estar administrando essa medicação e ao mesmo tempo vai estar fazendo uma soroterapia, né? Ou seja, a medicação com o soro juntas, tá? Vocês vão ver muito isso, certo, gente? Vão colocando aí as dúvidas, tá? Já já eu vou parar e vou dar uma lidazinha aí no que vocês estão falando. Vamos lá, e aí vem a pergunta, né, professora, mas e aí, qual o papel da enfermagem, né? Gente, o papel da enfermagem, ele vai desde a preparação da medicação até um acompanhamento da aplicação do medicamento, né? Então, você vai realmente preparar toda a medicação lá no posto de enfermagem, vai utilizar o soro fisiológico muitas vezes para diluir essa medicação e logo depois você vai aplicar no paciente. Ah, professora, então eu apliquei, eu já posso ir embora, né? Já posso ir atrás de outro paciente. Você até pode, mas é importante, gente, que sempre você fique indo até esse paciente para ver como está a reação no organismo dele. Ah, professora, mas assim, pode ser que esse paciente esteja apresentando alguma reação à medicação, né? Exatamente. Ou seja, esse paciente, se ele tiver alguma alergia, e muitas vezes tem paciente que nem sabe que tem alergia a uma determinada medicação, e às vezes está precisando de um suporte de enfermagem, né? Então, o que é que acontece? Você não vai estar vendo. Por isso que há necessidade de você aplicar e ficar realmente supervisionando para ver se esse paciente realmente não está ali tendo algum sintoma, né? Alguma reação a essa medicação. Ok, gente? E aí, meus amores, sempre em seguida, né, você vai precisar anotar lá no prontuário do paciente que foi feito, ou seja, você vai checar a medicação. Não adianta você ir lá, preparar todo bonitinho e não fazer essa checagem, porque o que é que acontece? Pode vir outra colega e administrar novamente a medicação. Por quê? Porque acha que você não fez, tá certo? Porque o que é que acontece? Às vezes, gente, na hora de descanso, fica todas as técnicas, fica mais ou menos 2 técnicas responsáveis realmente por ficar ali. E aí você vai para o descanso. O que é que acontece? Se você não fez essa checagem, pode ser que uma técnica venha administrar essa medicação porque acha que você não realizou. E aí o que é que acontece? O paciente tem uma superdosagem, né? Ele vai tomar essa medicação 2 vezes, que inclusive, gente, dependendo da medicação, pode causar aí vários danos a esse paciente, tá certo? É uma superdosagem, né? Ou seja, você vai estar administrando 2 vezes essa medicação. Então, assim, pode ser que realmente o paciente não venha a sentir nada, mas pode ser que gere uma reação muito forte, né? Porque vai ser uma superdosagem dessa medicação. Tá bom? Então, por isso que é importante que terminou de fazer a medicação, vai lá no prontuário do paciente e checa, tá certo? Vocês vão ver que tem aí a prescrição de enfermagem e vai ter o prontuário do paciente. Ou essa prescrição ela vai estar junto no prontuário, ou então ela vai estar separada. Normalmente fica separada, e aí você vai lá e checa a medicação. Certo, gente? Ok? Lembrando que sempre deve haver orientação médica, tá? Técnico de enfermagem não pode prescrever nenhum tipo de soro fisiológico ou medicação, tá certo, gente? Isso realmente foge da nossa prática da enfermagem. E aí você precisa de uma orientação médica. Vamos lá. Agora, gente, nós vamos conhecer os tipos de soro, né? Ou seja, os tipos de soluções, certo? Então, primeiramente, eu coloquei para vocês o mais utilizado na nossa prática, né? Que é o soro fisiológico a 0,9%, tá, gente? Esse soro fisiológico, né, como eu falei para vocês, é exatamente o que vocês estão vendo na foto. A solução ela vai ser injetável, né? Ou seja, vai conter 0,9 de cloreto de sódio, tá certo? E é utilizada para
restabelecimento de fluidos e eletrólitos. Como assim, professora? Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, um paciente que muitas vezes está ali apresentando uma diarreia, um vômito, ele vai perder muitas vezes eletrólitos. Como assim, professor? O que são esses eletrólitos? Esses eletrólitos, gente, pode ser o sódio, pode ser o potássio, tá certo? Ou seja, o NaCl e o KCl, são o que realmente a gente mais perde ali durante uma diarreia e um vômito. E aí, por isso que muitas vezes vocês vão ver na prática de vocês que esse soro, ele vai vir junto com duas ampolazinhas, que pode ser uma de sódio e uma de potássio. E aí você tem que colocar dentro do soro. Justamente isso significa que a pessoa ela está perdendo muito eletrólitos, tá certo? E aí deve haver essa reposição, porque senão essa pessoa vai desmaiar, ela vai começar a ficar muito fraca, tá bom? Então, esse é um tipo de soro fisiológico que nós vamos utilizar aí bastante na prática, tá certo, gente? E aí, meus amores, como eu falei para vocês, essa solução, ela também é utilizada como repositora de água e eletrólitos, tá certo? Vai servir basicamente para isso, né? O soro fisiológico. Ai, professora, então eu posso dar somente o soro fisiológico para o paciente? Pode. Eu falei para vocês que pode ter pacientes que vai ficar em hidratação venosa. E esse paciente em hidratação venosa, ele só precisa do soro fisiológico. A não ser que na prescrição tenha para realmente ser infundido juntamente com a medicação. Que vocês vão ver aí que muitas vezes a gente utiliza não só a ampolazinha de medicação, não faz diretamente ali na veia. Às vezes precisa ser diluída com um soro maior. Como, por exemplo, vocês estão vendo aí na tela um soro de 250, mas tem soros de 500 ml, tem soros de 100 ml, tá certo? Então, isso vai depender muito de quê? Da prescrição médica. Certo, meus amores? Tranquilo até aqui? Vão colocando aí as perguntas de vocês no chat, tá? Que eu vou já ler. Vamos lá. E aí, gente, eu coloquei outro tipo de solução para vocês, que é o soro glicosado a 5%, tá? Professor, esse soro glicosado serve para quê? Vamos lá, vou dar uma dicasinha para vocês. Você tá ali muitas vezes no, sei lá, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, num restaurante, vou colocar num restaurante. E aí você tá num restaurante e tem uma pessoa que ela tá fazendo muita ingestão de álcool, né? E aí ela toma álcool e fica para cair no chão. E aí chega um determinado momento que essa pessoa vai lá e desmaia, cai no chão. O que é que acontece? Quando o SAMU chega, gente, uma das primeiras coisas que eles fazem é esse soro glicosado, tá certo? Porque provavelmente essa pessoa ela perdeu muita glicose no sangue. Então ela vai precisar fazer essa reposição de glicose. E aí a gente administra soro glicosado no paciente, tá certo? Vocês vão ver muito isso na prática, pacientes que desmaiou, basicamente vão tomar soro glicosado. E vocês vão ver também que tem o soro glicofisiológico, ou seja, a mistura tanto do glicosado como do fisiológico, tá certo? Inclusive, eu vou já mostrar para vocês. E aí, gente, essa solução de glicose, né, ou seja, essa solução de glicose a 5%, ela é frequentemente a concentração empregada quando ocorre perca de líquidos. Já as soluções de glicose de concentrações mais elevadas, como, por exemplo, a 10%, elas são geralmente como uma fonte de carboidratos. Como assim, professora? Meus amores, existem dois tipos de soro fisiológico, de soro glicosado, que é o A5% e a 10%, certo? O 5%, gente, digamos que ele é um soro glicosado mais fraco. E aí a gente dá muitas vezes para aquele paciente, né, que acabou de desmaiar, teve algum desequilíbrio aí muitas vezes, e aí a gente faz esse soro glicosado a 5%. Só que, vamos supor que esse paciente, né, ele está ali quase morrendo, por exemplo, um tiro de bala, quando o paciente leva um tiro de bala, ele vai precisar, gente, de um mais forte. Na verdade, por quê? Porque ele está perdendo muito sangue. E então, por conta disso, a gente faz a 10%, certo? Então, digamos que em casos mais graves, nós não vamos utilizar os 5%. Por quê? Porque vai ser mais fraco, digamos assim,
tá certo? Então, a gente vai precisar de uma solução mais forte. E aí, a gente utiliza o glicosado de 10%, tá certo? Vamos lá, gente. Coloquei outro tipo de solução para vocês, que é o Ringer lactato. Alguém já ouviu falar desse soro, gente, o Ringer lactato? Alguém vão colocando aí no chat, que eu quero saber se vocês já ouviram falar do Ringer lactato. Vamos lá. Gente, esse Ringer lactato, vocês vão ver que eles são muito utilizados em emergência, tá? Ou seja, SAMU, quem quer trabalhar aí no SAMU vai ver esse Ringer lactato direto, viu? Por quê? Porque nesse Ringer lactato, gente, é quando realmente está ocorrendo uma perca muito grande de eletrólitos, tá? Então, geralmente, é quando a pessoa, né, está ali muitas vezes muito baleada, quando a pessoa está ali muito queimada, né, em queimaduras fortes, tá certo? E aí a gente utiliza esse Ringer lactato. Professora, de todos que a senhora falou, qual é o mais forte? O Ringer lactato, tá certo? Então, vocês vão ver muito em emergência, porque levou uma facada, teve bala, né? Teve parada, Ringer lactato, tá certo? Qualquer tipo de parada, tanto ela respiratória como cardíaca, gente, vocês vão utilizar o Ringer lactato, porque vai ter a necessidade de realmente ter a reposição de todo essa parte de eletrólitos, tá? Porque a pessoa vai perder. E aí ela vai precisar repor sódio, vai precisar repor potássio, tá certo? Cálcio também que a pessoa perde, íons de cloreto. E tudo isso, gente, o nosso organismo, ele precisa, certo? Então, quando há essa perca de líquido muito forte, né, que o paciente realmente vai ali, digamos que está prestes a realmente desmaiar, ou então ele vai estar realmente próximo à morte, né, digamos assim, a gente vai utilizar o Ringer lactato, tá certo? Ficou claro, meus amores? Dúvidas? Vão colocando aí, tá? Vamos lá. E aí, gente, no Ringer lactato, ele vai ter um conteúdo eletrólico, né? Ou seja, ele vai ser composto por sódio, potássio, cálcio, cloreto e lactato. Todos esses, gente, vai conter aí no Ringer lactato, tá certo? Então, como vocês estão vendo, a reposição realmente ela é mais completa. Só que eu não posso simplesmente fazer sempre o Ringer lactato. Por quê? Porque ele é muito forte. E aí a pessoa ela pode ter uma reação muito forte, né? Então, assim, realmente a gente só utiliza esse Ringer lactato em casos muitas vezes de emergência. Então, como eu falei, se vocês forem trabalhar no SAMU, esse soro é realmente o mais utilizado, certo? Vamos lá. E aí, meus amores, nós temos aí também outro tipo de soro, que é o soro glicofisiológico. Como já está dizendo o nome, gente, é a mistura do glicosado com o fisiológico, tá certo? E aí ele também, gente, vai ser utilizado para o tratamento de desidratação, certo? Principalmente quando a pessoa muitas vezes está ali sem se alimentar, né? E aí, por exemplo, ela vai necessitar dessa solução, né? Ou seja, desse soro glicofisiológico. A pessoa que está apresentando uma diarreia muito intensa, né? Está internado ali muitas vezes no hospital, está com diarreia muito intensa. E aí essa pessoa, além de repor todos esses eletrólicos, né? Como eu falei para vocês, o sódio, o potássio, o cálcio, ela também vai precisar repor glicose, tá certo? Então, por isso que a gente faz uma mistura desse soro glicofisiológico. Professor, e ele já vem todo pronto assim ou a gente vai ter que pegar um soro glicosado e um soro fisiológico e misturar os dois? Não, ele vem todo pronto, tá, gente? O soro glicofisiológico, ele já vem todo pronto. E aí, gente, por isso que eu sempre falo, olhem no rótulo para ver se realmente é o tipo de soro que você está querendo. Porque às vezes, gente, a gente vai muito no automático, né? E aí a gente pega sempre o soro fisiológico para diluir uma medicação. Então, cuidado quando você for diluir essa medicação e não pegar muitas vezes um soro glicosado, né? Porque medicação não é para ser diluída com soro glicosado, certo? Vocês vão ver aí que tem realmente hidratação
com soro glicosado, mas para diluir a medicação, a gente utiliza o soro fisiológico, tá certo? Então, cuidado quando você for pegar algum tipo de soro, para realmente você não pegar o soro errado. Vocês estão vendo que a embalagem, gente, é muito parecida, né? Então, por isso que confira 2, 3, 4 vezes quantas for necessário, tá certo? E aí sempre vai ter lá em cima soro fisiológico, soro glicosado, né? Ringer lactato. É muito parecido, mas você consegue diferenciar aí, porque tem a tarjazinha e realmente esse nome é bem grande. Mas você precisa conferir se realmente você tá pegando o soro certo. Ok? Acredito que agora vocês vão ficar mais espertos, né? Porque tem gente que já tá, inclusive, nos estágios. E aí agora eu sei que vocês vão ficar mais espertos, né? Sempre vão lá olhar o soro. Porque muitas pessoas, gente, não conhecem os outros tipos de soro, né? Porque acha que realmente só existe o fisiológico. Mas não, tá? Tem vários tipos de soro, né? Que eu mostrei pra vocês. Então, cuidado para não confundir, certo? Vamos lá. E aí, meus amores, eu coloquei a imagenzinha aí para vocês. Gente, tem alguém com áudio ligado? Obrigada. E aí, gente, eu coloquei uma fotinha aí para vocês como é o equipo de soro, né? Ai, professora, para que serve esse equipo? Vamos lá. Quando a gente vai infundir o soro no paciente, a gente não simplesmente pode colocar ali, pegar o soro e injetar diretamente na veia. Por quê? Porque a gente vai precisar de um equipo, tá certo? É como se fosse mesmo, gente, um conector que vai conectar ali com essa parte da punção, tá certo? E aí, essa partezinha que você está vendo, onde tem aí o conector, é aí que você vai acoplar na punção que você fez, tá? Ou no gelco, ou então no scalp, certo? E aí, você acopla para realmente ficar descendo esse soro, né? E aí vocês estão vendo que tem o regulador do fluxo, que inclusive para cima, vocês estão vendo que esse bilotinho aí, né, gente? Para cima, você vai deixar cair super rápido. E para baixo, digamos que você vai apertando esse soro e ele vai ter gotas menores, tá certo? E aí você tem outra parte, né? Que é essa partezinha que vocês estão vendo aí na tela, que é o cálice, certo? Normalmente o soro, você sabe que está pingando a partir desse cálicezinho aí, certo? Essa partezinha transparente que vocês estão vendo. E nós temos essa ponta perfurante. Professora, essa ponta perfurante eu vou colocar onde? No soro fisiológico, tá certo? Você vai furar o soro fisiológico com essa ponta. E aí, depois que você furar, você desce, né, para realmente tirar o ar que vem dentro desse equipo. Gente, sempre tem que tirar o ar do equipo. Você não pode infundir com ar, tá certo? Há necessidade que realmente você tire, porque senão você vai injetar ar na veia do paciente. Então, por isso que sempre vocês vão escutar a preceptora de vocês, né, quando vocês estiverem aí nos estágios, falando, tira o ar do equipo, certo? Então, quando ela pedir para tirar o ar do equipo, você já vai lá e vai abrir um pouco mais, né, esse regulador de fluxo para sair um pouco mais desse ar, tá certo? É importante que não fique realmente nenhuma bolha, gente, porque às vezes você tira tão pouco e fica uma bolha lá. E aí, essa bolha também vai ir direto para a veia do paciente, tá? Então, por isso que você realmente tem que tirar todo tipo de ar que tem dentro. E aí, meus amores, coloquei para vocês a etiqueta, tá? Essa etiqueta, gente, normalmente ela vem aí para você rotular o soro, né? Como se fosse realmente um rótulo que você vai colocar nesse soro, que vai conter algumas informações, né? Vai ter ali o nome do paciente, tá certo? Vai ter o leito do paciente, ou seja, onde ele está, né? A solução, se você está administrando soro fisiológico, soro glicosado, ringer lactato, soro glicofisiológico, tá certo? Então, você vai dizer qual a solução que está sendo infundida. E vocês estão vendo aí que tem a data e a hora. Gente, isso aqui precisa colocar com certeza. A data que você colocou aquele soro e a hora que está sendo administrado. E logo depois você vai lá e assina, tá certo? Professora, sempre que eu for fazer, então, eu preciso colocar esse rótulo de soro?
Com certeza, gente, tá? Tem que haver esse rótulo de soro. Tem que haver. Por quê? Porque como é que você vai saber quanto tempo tá aquele soro, né? Então, realmente, há essa necessidade que você coloque esse rótulo. E agora, gente, nós vamos entender como é que faz para administrar esse soro, tá? Então, primeiramente, coloquei para vocês o material necessário. Então, nós temos os EPIs, né? Ou seja, gorro, máscara, luva, tudo, tá, gente? Todo tipo de EPI você pode estar utilizando. Nós temos o soro, né, que vai ser infundido no paciente. O equipo, como eu mostrei para vocês, né, que é como se fosse realmente um cabo extensor, tá certo? A medicação, caso seja necessário, né, como eu falei para vocês, tem algum soro fisiológico que você vai administrar juntamente com a medicação, certo? Você vai precisar de um algodão e o álcool. Então, basicamente é isso. Esses são os materiais necessários. Ai, professora, se o paciente não tiver um acesso, aí você vai ter que fazer um acesso nele. Você não pode administrar sem acesso, né? Aqui eu coloquei como se o paciente já tivesse um acesso, tá certo? E aí você vai realmente ali... lembrando, esqueci até de colocar. Sempre é importante, gente, quando for administrar medicação, você colocar um flash, tá? Professor, o que é um flash? O flash, gente, ele serve para salinizar o acesso, porque vocês vão ver que, às vezes, o acesso, eles formam como se fosse realmente uma bola de sangue, né? E aí, muitas vezes, impede de passar a medicação. Então, você pega ali uma seringa de 3 ou de 5 ml, aspira o soro fisiológico e vai fazer a salinização daquele acesso, para que realmente não fique entupido, digamos assim, tá certo? Então, quando você coloca esse flash, todo aquele sangue que estava ali coagulado, né, nessa partezinha do acesso, ele vai sair. E aí vai ser bem mais fácil de descer esse soro ou essa medicação. Tá certo, gente? Coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Ó, vamos lá, vocês estão vendo aí uma prescrição, né, de uma prescrição médica, e aí vocês muitas vezes vão ter que administrar, certo? Então, vamos ver aí direitinho como é que tem aí nessa prescrição médica. Jejum, né, ou seja, o paciente está em jejum. Aí, no 2, gente, nós temos SF 0,9, que significa soro fisiológico a 0,9%. Tá certo? E aí, logo depois, vocês têm a quantidade do soro, ou seja, o volume desse soro, que ele pediu 500 ml. Então, como eu falei para vocês, vai ter soro de 100, de 250, mas esse médico, ele pediu para ser infundido com soro de 500 ml, que inclusive é o maiorzinho que a gente tem aí no posto de enfermagem, tá certo? Só, gente, que o médico, ele não pediu só o soro fisiológico. Ele pediu para ser administrado juntamente com o KCl. Professor, o que é o KCl? É o potássio, tá certo? Anotem aí quem tiver com o caderninho, porque isso é de extrema importância. Vocês vão utilizar muito na prática, tá certo? Então, ele pediu soro fisiológico, é o SF que vocês estão vendo aí, a 0,9%, e ele pediu um volume de 500 ml, tá certo? Ele pediu também, gente, o KCl, que é esse terceirozinho aí que vocês estão vendo, ó. O KCl vai ser o potássio, certo? E ele pediu um volume de 10 ml, ou seja, ele quer que você coloque 10 ml de potássio no paciente, certo? Só que além do potássio, gente, ele também pediu o NaCl. Professor, o que é o NaCl? É o sódio. Ou seja, além do soro fisiológico, ele quer que seja infundido juntamente com com sódio e potássio, tá certo? Então, isso aqui está escrito na prescrição. Ele quer um soro fisiológico de 500 ml, mais um sódio de 10 ml, mais um potássio de 10 ml. Então, você vai juntar essa solução e vai colocar tudo dentro do soro fisiológico. Vocês vão ver que, normalmente, gente, esse sódio e esse potássio vão vir uma ampolazinha, certo?
E aí você aspira as 10 ml, como está justamente aí na prescrição, e coloca dentro do soro fisiológico, certo? Ai, professora, mas em quanto tempo tem que correr? Vocês estão vendo ali, ó, do lado direito, né, que tem 8 em 8 horas. Ou seja, ele quer soro fisiológico, cloreto de sódio e potássio para correr de 8 em 8 horas no paciente. Deu para entender, gente, aí como é que tá em referente aí ao soro fisiológico? Certo? Show. Caso vocês tenham entendido, coloca aí no chat que eu vou já ver, tá, gente? Deu para entender direitinho. Então, assim, gente, em primeiro lugar, né, antes de você realizar tudo, você deve realmente realizar a conferência da prescrição e avaliar o paciente para nos certificarmos que a prescrição está apropriada ao seu estado geral, idade e entre outros. O que é que acontece, gente? Vocês vão ver que de vez em quando o médico ele vai, digamos que, ter um erro, certo? Acontece, professora? Acontece, ele é ser humano, tá, gente? Então, acontece muitas vezes do médico errar. Só que vocês vão ver que depois da prática, quando a gente realmente vê, entende mais essa parte da prática, vocês vão ver que nós conseguimos detectar quando algum tipo de prescrição vem errada, tá certo? E aí, o que é que acontece? Você observou que uma prescrição está errada, você vai administrar? Não. Você vai até o médico e fala para ele, olha, o negócio é o seguinte, né, seu doutor? O negócio é o seguinte, aqui na prescrição tá escrito tal maneira, tal, mas esse paciente, ele é desse jeito. Só tô dando um exemplo para vocês, tá? E aí ele vai ver essa prescrição e vai dizer, nossa, né? Então, assim, gente, a partir daí vai se criando uma confiança muito grande entre você e o médico. Então, digamos que aquele médico, ele vai começar realmente a confiar em você, a saber que você é um profissional realmente pauleira, tá certo? Aquele profissional que todo mundo diz assim, nossa, esse profissional aí é top de verdade, viu? Então, queiram ser esse profissional, tá, gente? Não é porque simplesmente você faz o que o médico manda que você vai estar sendo um profissional de verdade. Você tem que ir além disso, certo? Então, assim, observou que está errada a prescrição, vai até o médico e fala para ele. Certo, meus amores? Nós temos aí o segundo passo, que é, após a conferência da prescrição, devemos confeccionar o rótulo do soro, de acordo com a prescrição. No rótulo, gente, que vocês estão vendo aí, nós devemos colocar o gotejamento. Nesse caso, um soro de 500 ml está prescrito de 8 em 8 horas. Como calcular o número de gotas por minuto? Eita, professor, isso aqui já é mais difícil, né? Por quê? Porque eu achava que enfermagem não ia ter cálculo. Vai nessa, bichona. Vai nessa. Tem, viu, gente? Tem cálculo sim. Infelizmente, a gente não foge aí do cálculo. Hoje eu vou mostrar para vocês, digamos que superficialmente, como é que realiza esse caso. Mas quando a gente estiver no laboratório, como tem uma lousa lá, vai ficar bem mais fácil para mim explicar para vocês como é que realiza esses cálculos, tanto de gotejamento, né, como também cálculo de medicação, tá certo? E aí eu vou ensinar realmente como é que vocês fazem esse cálculo. Mas aí eu já coloquei para vocês mais ou menos como é que funciona, tá, gente? Então, nós temos uma formulazinha que utilizamos para fazer esse cálculo, que inclusive é essa fórmula aí, ó, número de gotas por minutos igual a volume sobre o tempo vezes 3, certo? E aí você vai pegar o volume. Professora, qual é o volume? Lembra na prescrição que eu coloquei para vocês e tinha 500 ml? Então, esse volume vai ser igual a 500. E aí eu vou colocar lá o meu 500zinho direitinho. Logo depois, gente, eu vou ver qual foi o tempo que esse profissional, né, no caso, esse médico fez na prescrição. E na minha prescrição tem dizendo que foi prescrito de 8 em 8 horas. Então, o meu tempo vai ser igual a 8 horas. Ou seja, gente, é só substituir. Você pega o 500
divide por 8 vezes 3, porque no caso 8 foi o tempo, certo? E aí vai ser igual a 500 dividido por 24. Por que deu 24, professora? Porque é 8 vezes 3, tá certo? Que deu 24. E 500 dividido por 24 é igual a 21 gotas, tá certo? Então, é basicamente assim, gente, que acontece o cálculo de gotejamento do soro. Coloquei para vocês realmente só como se fosse uma prévia. Mas como eu falei para vocês, quando a gente retornar aí dessa pandemia, vai ficar bem mais fácil de eu ensinar na lousa, certo? E aí eu ensino direitinho para vocês como é que faz para realizar esses cálculos de gotejamento, esses cálculos de medicação, tá bom? Porque vocês vão utilizar muito na prática. Certo, gente? Mas aí foi somente para vocês já darem uma entendida nesse assunto, para quando a gente for falar, vocês não ficarem totalmente leigos, tá certo? Vamos lá. E aí, gente, logo depois de você avaliar essa prescrição, de você realmente fazer esse cálculo, né, nós devemos selecionar e organizar o material para preparar o soro. Então, a gente está se baseando muito em quê? Naquela prescrição, né, que eu mostrei para vocês, que o médico prescreveu o soro fisiológico de 500 ml, mais o cloreto de sódio e potássio, tá certo? Então, como vocês podem ver, né, nós vamos precisar de uma seringa, de uma agulha, 40 por 12. Lembra que eu mostrei para vocês nas aulas que para a gente preparar a medicação, a gente utiliza aquela agulha mais grossa, de calibre 40 por 12. E aí, para a gente preparar, vocês vão precisar mais ou menos desse material, né? Do soro fisiológico, de uma seringa, de uma agulha mais grossinha, né? 40 por 12. E aí, você tanto pode utilizar uma seringa de 10 ml, como também você pode utilizar uma seringa de 20 ml, contanto que não seja menor que 10. Por quê, professora? Lembra que eu mostrei para vocês na prescrição, e na prescrição tinha 10 ml de cloreto de sódio e 10 ml de potássio? Ou seja, eu não posso pegar uma seringa que seja menor que 10 ml, tá certo? Então, é bom que eu pegue uma maior, de 10, de 20, tá bom? E aí, eu vou aspirar, né, essas 10 ml de sódio e vou infundir no soro. Depois eu aspiro 10 ml de potássio e coloco dentro do meu soro de 500 ml. Certo, meus amores? Além disso, gente, vale observar o acesso venoso do paciente. Como assim, professora? Antes de você infundir esse soro, gente, é bom que realmente você averigue ali se realmente o acesso do paciente ele está íntegro, né? Porque vocês vão ver que vai chegar um determinado momento que você, simplesmente aquela veia ela não vai mais funcionar. E aí você vai ficar tentando administrar o soro do paciente e ele não vai de jeito nenhum. Ou porque está obstruído, ou então porque realmente já está muito antigo e aí ele vai perdendo mais essa eficiência, certo? Então, gente, é bom que você realmente veja se esse soro ele ainda está funcionando, ou desculpa, esse acesso, ele ainda está funcionando direitinho, certo? Então, assim, de nada adianta ter um soro preparado, né, para ser realmente instalado, ou um local de início de flebite que esteja apresentando. Professor, o que é flebite? Gente, flebite é a inflamação da veia, tá? Ó, inclusive, coloquei até uma fotinha aqui para vocês, o que um paciente pode apresentar quando está com flebite, ó. E aí ele pode ter febre, tá certo? Que é exatamente a inflamação dessa veia, tá, gente? Então, é sempre bom que a gente observe se esse paciente não está com alguns dos sinais de febrite, certo? E aí ele pode apresentar dor no local, pode apresentar febre, vermelhidão, tá bom? Então, por isso que é importante que realmente a gente sempre observe que se essa veia está realmente íntegra, tá? Logo depois, gente, nós devemos fazer a antisepsia com álcool a 70% nas ampolas de eletrólitos a serem acrescentadas. Ou seja, toda vez, gente, que a gente for fazer qualquer tipo de medicação no paciente, certo? Nós precisamos fazer a antisepsia das ampolas.
Então, o que é que a gente faz? Pega um soro fisiológico, pega um algodão, umedece, né, com esse álcool, tá certo? E aí, logo depois, você vai limpar toda essa partezinha aí da ampola, para depois realmente você quebrar, tá certo? Professor, eu posso quebrar mesmo assim com os dedos? Não, gente, por quê? Porque você pode se cortar. Então, quando você for quebrar uma ampola, você utiliza uma gaze ou então até mesmo um algodão. E aí sim você faz a pressão para poder quebrar essa ampola. Mas nunca façam, gente, sem utilizar uma gaze ou então um algodão, tá certo? Porque você pode se cortar nesse exato momento. Logo depois, né, como vocês estão vendo aí, nós vamos aspirar a medicação sem contaminar, tá, gente? Sem realmente esbarrar essa agulha em outro local, certo? Então, a partir do momento que você tirou, né, o encapamentozinho da agulha, vai direto para a medicação. Cuidado para não esbarrar ela em outro local, porque senão você vai estar contaminando. E aí, se contaminar, você já pega outra agulha, não utiliza a mesma agulha, tá certo? Porque essa medicação, ela vai direto para a veia do paciente. Então, o risco é muito grande que você vai estar correndo se você trouxer qualquer tipo de bactéria para esse paciente, tá certo? Logo depois você vai adicionar, né, no caso que a gente viu na prescrição, tinha o NaCl e o KCl, que é o sódio e o potássio, e aí você vai infundir nesse soro e depois vai adaptar o equipo, né? Como eu mostrei para vocês, que é como se realmente fosse um extensor, onde você vai ver ali as gotinhas caindo, né? A quantidade de gotas que você vai colocar ali para correr no paciente. Certo, gente? Acoplei o meu equipo, vou tirar o ar do equipo, tá certo? Eu preciso sempre tirar o ar, tá, gente? Não pode infundir ar dentro do paciente. Logo depois eu vou identificar, certo? O rótulo, vou colocar aquelas informações que inclusive eu falei para vocês, né? Referente ao nome do paciente, tá certo? O leito do paciente, o que você está administrando, o seu nome, a data e a hora, tá certo? Porque precisa colocar quem foi que administrou nesse rótulozinho aí do soro, tá certo? E aí, meus amores, é importante que ao colocar esse rótulo, né, realmente você lembre que ao pendurar, o mesmo ele vai ficar invertido, né? Quando você coloca ali naquela partezinha de pendurar o soro, ele vai ficar invertido, tá certo? Então, cuidado para você não colocar de cabeça para baixo. Enfim, meus amores, é só isso mesmo, referente ao soro fisiológico. E agora eu vou dar uma olhadinha aí no que foi que vocês colocaram no chat para tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um minuto, tá, gente? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que é que vocês estão perguntando. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá, gente? É porque eu gosto de ler tudo. E aí eu tô... A Rodaica tá dizendo, acho que é fácil lembrar das definições conhecendo o que é hipor e hipo. Exatamente, Rodaica, super válido, né? Fica bem mais fácil de você conseguir aí
Olha, a Geisa colocou aí um resumozinho, né? Hiper mais e hipo menos. Muito bem, Geisa. A Elis, soroterapia é composto de uma medicação específica para o paciente, né? Então, Elis, nem sempre vai ter medicação, tá certo? Pode ser que realmente o paciente ele fique somente em hidratação venosa, tá? Não necessariamente esse paciente vai precisar de uma medicação. A soroterapia significa que é um tratamento com soro, certo? Nem sempre vai ter medicação. Rossi, bom dia. Bom dia, amor. Ah, Elisa, então essa medicação específica é mais para as pessoas delicadas em caso de tratamento antes de uma cirurgia, algo mais delicado. Isso, exatamente, em emergência também, tá? Aí a gente utiliza os outros tipos de soro. Ó, Daika dizendo, vixe, esse soro aí é novidade para mim. Sim, gente, vocês, inclusive, muitas pessoas ainda não conhecem, né, todos os soros fisiológicos, por isso que há necessidade de realmente eu ter feito uma aula somente sobre soro fisiológico, tá? A Rebeca dizendo, quem tem a glicose alta pode receber a solução de soro glicosado ou soro fisiológico? Vamos lá, Rebeca. O que é que acontece? Isso vai depender muito do que a pessoa esteja apresentando naquele exato momento. Porque não é porque a pessoa tem glicose alta que ela não pode ter uma hipoglicemia, tá certo? Se ela tiver uma hipoglicemia, ela pode sim utilizar o soro glicosado ou glicofisiológico. Mas se caso esse paciente, né, esteja apresentando uma glicose alta, não pode fazer o soro glicosado nem o glicofisiológico, senão vai realmente aumentar aí essa glicose do paciente. E também, gente, foi até bom a Rebeca ter lembrado, que aí eu lembrei de outra coisa que eu ia falar para vocês. Paciente que tem hipertensão, ou seja, pressão alta, ele não pode infundir muito soro fisiológico, tá certo? Porque no soro fisiológico, gente, ele contém sódio, né? Que, ou seja, é o sal. E aí, o que é que acontece? Paciente que tem a pressão alta está ingerindo o soro fisiológico, a pressão dele pode aumentar cada vez mais, tá certo? Então, ele não pode fazer ali por muito tempo essa utilização de soro fisiológico, tá certo? Então, se o paciente estiver ali com a pressão altíssima, nada de utilizar soro fisiológico, tá certo? Muito bem, Rebeca, arrasou. Vamos lá, Tainara está dizendo, a quantidade de ar que pode ocasionar morte do paciente é de 20 ml? Assim, Tainara, se você pegar uma seringa e botar 20 ml no paciente, pode ser que esse paciente realmente venha morrer, pode ser que esse paciente não venha morrer. Só, gente, que isso vai depender muito do paciente. Vocês vão ver aí que realmente isso vai depender do paciente e aí pode causar muitas vezes uma embolia pulmonar nesse paciente, tá certo? Então, por isso que não pode estar fazendo a infusão nem de 1 ml, nem de 2 ml, tá certo? De nenhuma quantidade. Aí ele está dizendo, o flash é uma limpeza no acesso do paciente, por passar muito tempo sem medicação. Sim, exatamente, Elis, tá? Fazer uma limpeza ali naquele acesso, né? Que ótimo, Mayara. Sim, deu para entender, show. A Rodak, igual aquelas fórmulas de física. Sim, tá igual as fórmulas de física, gente. Eletrólitos, né? A gente estudou aí no nosso ensino médio e a gente utiliza também na enfermagem, tá? Vamos lá. A Rodaica tá dizendo, então aspira o potássio e o cloreto de sódio na mesma seringa? Na mesma seringa, tá, Rodaica? Porque vai ficar tudo misturado, gente. Vai ficar o soro, o cloreto e o potássio. Vai ficar os três em um determinado recipiente, né? Então, não tem problema não, se você utilizar a mesma seringa para aspirar, tá certo? Vamos lá, Elisa. Às vezes, quando fizemos flash, dá um choque no local. Por que isso, professora? Gente, dá um choque porque provavelmente esse sangue ele está coagulado, que é como se fosse aquelas bolhas de sangue que fica. E aí, quando você vai injetar esse soro fisiológico no paciente para fazer esse flash, né, ou seja, essa limpeza, o que é que acontece? Sente realmente esse choque. Mas por quê? Porque está entrando um coágulo ali na veia. Tá certo? Então, por isso que é normal que esse paciente sinta esse choquezinho.
A Regiane está dizendo, tem que ter atenção sobre os soros para pacientes com diabetes e hipertensão. Exatamente, Regiane, muito bem, tá? Vamos lá, rodar aqui. Então, nada de ampolinha de NaCl para quem tem hipertensão. Depende, se o paciente naquele exato momento... É que eu tô falando, o mesmo jeito do soro glicosado é o mesmo jeito do NaCl, tá, gente? Do sódio. Por quê? Porque se o paciente, não é porque ele é hipertenso, que ele não pode apresentar uma hipotensão. Ou seja, a diminuição dessa pressão, tá certo? E aí, o que é que acontece? Se ele tiver com a pressão baixa, eu posso fazer o NaCl normalmente nele, tá bom? Então, isso vai depender muito do paciente, certo? A gente não pode fazer quando esse paciente está realmente com a pressão elevada. Aí eu não posso fazer o NaCl, porque senão esse paciente, a pressão vai nas alturas, né, minha gente? Vamos lá, a Rebeca está dizendo, então todos os soros podem ser aplicados com medicação? Não, tá, Rebeca? O ring lactato, ele não é aplicado com medicação. O glicosado, ainda tem algumas medicações que a gente faz aí o uso desse glicosado, o glicofisiológico também. Eu acho que o único que não é aplicado realmente é o ring lactato, que ele é administrado sozinho, certo? Mas os outros tem medicações que pode ser injetado juntos com medicação. Certo, gente? Mais alguém com dúvidas? Ficou tudo claro, então? Certo. Então, meus amores, vamos fazer assim... vou dar um intervalozinho para vocês aí de 20 minutos, tá? E aí a gente retorna logo após para fazer o nosso torneio. Lembra que eu falei com vocês que vai ser um quiz de fundamentos de enfermagem? Então, vocês vão comer alguma coisa, voltem com o buchinho cheio, voltem animados, preparados, porque a gente vai fazer agora uma disputa, um quiz de fundamentos de enfermagem, tá certo? Então, vão comer alguma coisa, tirar essa cara de tristeza. Eu nem tô vendo vocês, estão dizendo que vocês estão tristes, né? Mas vão comer alguma coisa, gente, encher o bucho para voltar feliz, viu? Para participar aí do quiz, que eu quero ver todo mundo participando. Quem não participar, eu vou ficar com raiva. Tá certo? Show! Então, pronto, certo, meus amores? Vamos dar um intervalozinho agora. E aí, a gente retorna... Deixa eu ver aqui, 9h50. Tá certo? 9h50 a gente retorna e dá continuidade à nossa aula. Tá? Voltamos já. Beijo!